Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo esse vídeo, mas o meu sincero boa tarde, bom dia ou boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Wendel, o botafoguense de BSB. Temos bastante notícias, hein? Será que o Botafogo vai receber uma bolada? Novo atacante na área? Recompra de John Texas com o Botafogo. Quer saber mais? Chegue junto. Pessoal, antes de mais nada, eu queria pedir desculpa. Minha voz está um pouco rouca. Cara, Brasília é uma maluquice. Quem anda aqui sabe, né? É uma mudança. Tava um frio do caramba, já começou uma quentura. Minha não tem garganta que aguente. Então, se eu falhar algumas vezes, eu peço desculpa, tá? Diante de mão. Mas vamos lá, vamos começar. Antes de tudo, pessoal, também eu queria falar que essas notícias já foram soltadas antes no meu TikTok, como vocês estão vendo aqui, né? Lá eu consigo soltar a notícia já. Quando sai, eu já solto lá porque é mais rápido pra gravar e tudo. Então, tem lá na minha descrição meu TikTok bonitinho. Quem quiser acompanha lá, beleza? Então vamos começar com a primeira notícia que saiu ontem, que foi do Jorge Nicola. Jorge Nicola não é aquela, né? Bastante questionado aí, mas ele tem, quem não se lembra, ele tem contato com os empresários do Luiz Henrique. Quem lembra lá da contratação do Botafogo, que ele soltou que o Luiz Henrique não vem, porque ele tinha contato de um dos empresários do Luiz Henrique. Então, assim, de certa forma, pode ser que seja real essa notícia, tá? Depois de contratar João Félix, Al Nassr quer o atacante Luiz Henrique do Zenit. Negócio pode chegar a 70 milhões de euros. Detalhe importante, o clube russo havia comprado o LH por 33 milhões de euros, apuração em conjunto com Liliane Real. O que isso interfere no Botafogo? O Botafogo tem 30% do Luiz Henrique ainda. Pegando esse valor de 70 milhões de euros, dá em torno de 22 milhões, 21 milhões, que dá aproximadamente 135 milhões de reais para o Luiz Henrique. Sim. E é basicamente o valor que o Botafogo comprou ele lá, né? O Botafogo vendeu por 36, 33, mas quando comprou do Real Betis, comprou pelo valor de 20, 21, não foi? Mais ou menos. Tomara que vá. Mais dinheiro pro Botafogo. A outra notícia saiu foi primeiro pela TNT Sports, depois o TF confirmou, o GE confirmou, tá? Que o Botafogo pode acertar a contratação de Rafa Mir. Segundo apurações da nossa Monique Danello e Tati Montovani, se eu não me engano, essas duas trabalham lá na Espanha, né? Com o Real Madrid, Barcelona, então elas têm os contatos dela lá. O Botafogo enviou a proposta oficial do Sevilha pela contratação do atacante Rafa Mir. A transferência seria sem custo e o contrato oferecido ao atleta de 3 anos, com pagamento total de 8,5 milhões de euros, ou seja, de salário, né? Ao longo desses 3 anos. O clube espanhol já sinalizou positivamente pela liberação do atleta e as negociações estão ao andamento. Então surgiu esse boato, né? E logo descobriram um passado dele aí não muito legal, né? E caíram matando com razão, né? E assim, questão de horas, assim, uma hora, um pouquinho mais ou menos, já Botafogo já soltou isso aqui como eu acredito que, né, usou essa desculpa. O Rafa Mi pede 4 milhões por temporada e o contrato de 2 anos e meio, Botafogo se retira da negociação. Pensando em valores, vamos fazer aqui 4 milhões de euros, tendo em base que o dólar tá uns 6,50, vou botar 6,50 o dólar, tá? O dólar não, o euro. Vezes 6,50, ele recebia 26 milhões de reais por temporada, dividido por 12, dá em, to... dá em torno de 2 milhões por mês, tá? Que ele queria por temporada, segundo a reportagem aqui. Então, o Botafogo se retira da negociação, cai muito dinheiro, cara. Muito dinheiro não dá não. Ainda mais esses problemas dele, é melhor procurar outro. Isso bate muito com isso aqui, ó. Que depois o GE saiu hoje, ó, às 7 horas, saiu 4 horas da manhã. Essa pedido de David Ancelotti faz Botafogo mudar a rota e buscar centroavante no mercado. As negociações recentes do Botafogo traçam um novo perfil de busca no mercado de transferência. Há uma característica em comum entre Taremi e Rafa Mi, nomes cogitados recentemente pelo clube. São centroavantes altos, com presença de áreas, mas que principalmente também sabem jogar com a bola no pé. Isto representa uma tentativa de mudar as características disponíveis no elenco. Ou seja, além dessas mudanças de características, né, para fazer uma sombra ao Arthur Cabral, que nitidamente, cara, nos jogos que a gente estava precisando de resultado, contra o Vitória, contra o Corinthians,
Sim, Vitória e Corinthians, a gente não tinha um substituto, ele ficou se arrastando até o final, mas assim, não é culpa dele, é porque o cara se entrega mesmo, vai, e vai chegar um momento que ele não vai estar morto e não vai ter um. Mas agora, um jogo contra o Vasco, já conseguiu substituir, porque ele já tinha um placar bom e contra o Bragantino também, entendeu? Então eu acho importante essa pedida por centroavante, além dos ponta direita, né? Do ponta direita, um meio de campo e um zagueiro reserva pro nosso Caio Pantaleão. Beleza? E ontem saiu uma notícia que eu acho que é a mais importante do dia, que foi essa aqui. John Texel formalizou a proposta para recomprar do Botafogo junto à Eagle Football Road e representantes da Ares. Lembrando que essa Ares foi o empréstimo que o Texel fez para comprar o Lyon. Então essa Ares tem uma participação lá no Lyon por conta desse empréstimo que o Texel não conseguiu realizar o pagamento desse empréstimo, né? Os valores são mantidos em sigilo, internamente há um entendimento que o clube vale bem mais do que foi comprado em 2022, quando foi adquirido por 40 milhões. Isso é fato, né? Botafogo tinha receita lá não sei quanto, hoje já tá. Esse ano tem projeção de bater receitas mais de 1 bilhão de reais. Então é normal, o Botafogo tá valendo muito mais, né? Isso aí é fato para todo mundo. O norte-americano contratou uma empresa de auditoria para determinar um valor. Um dos sócios das áreas também, um advogado, fora Newton Santos vendo o funcionamento e checou o registro financeiro do Botafogo. Aqui, né, a notícia do GE, que o Tex formalizou já uma proposta de compra do Botafogo. O americano trava diferentes batalhas envolvendo o clube carioca. Há 2 semanas, representantes das áreas tentaram tirá-lo do comando, né? Que teve aquela tentativa de golpe do nosso John Tex, onde bateram o pé na mesa e falaram: se o John Tex sair, nós sairemos também. Então eles recuaram. Cara, assim, eu não entendo muito dessa, dessa desse assunto assim de compra de Eagle, Tex e tal, mas assim, pensando como uma visão de torcedor, eu acho que para nós vai ser benéfico, porque pelas entrevistas recentes do Texo, né, conseguimos identificar que o foco dele seria todo no Botafogo, né, ia separar essa parte do Botafogo e Europa, e eu vejo com bons olhos, né. Claro, ninguém é besta de acreditar que o Texo. Muitos já falaram que o Texo é bonzinho, viu aqui um paciente em estado crítico e falou: vou ajudar, só ajudar por ajudar. Não, cara, claramente ele quer fazer dinheiro, entendeu? E isso a gente já sabe. Então, viu que aqui é uma mina de dinheiro, sabendo fazer o futebol acontecer, aqui no Brasil é uma mina de dinheiro. É porque temos dirigentes irresponsáveis, não só no Botafogo que já teve, né? Em vários outros times aí que você sabe bem os exemplos. Mas é isso. Essas foram as notícias dos dias, né? De ontem, mais ou menos. Essa do texto para mim foi a mais importante, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para saber valores, se vai dar certo, tomara que dê certo. E é isso. Pessoal, valeu, ótimo dia, ótima quarta-feira a todos. É nós. Fui.